Estamos em contato com Luiz Orsatti Filho, que é diretor executivo do Procon São Paulo, e olha só o pepino, né? Muita desinformação provocou insegurança e um palco para oportunismos. A questão do Pix, da taxa via Pix, me parece que disseminou e é uma prática ainda detectada. Luiz, muito obrigado por falar aqui conosco no Jornal da IP para a grande região central de São Paulo, Araraquara, São Carlos, Matão e todos os municípios que nos cercam. Segue ocorrendo cobranças indevidas de pagamentos via Pix? O Procon tem detectado essa prática ainda? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos, bom dia bancada, bom dia Araraquara e região. É um prazer estar aqui, prestar esses esclarecimentos ao cidadão consumidor paulista. Infelizmente, ainda muita coisa acontece, decorrência ainda das desinformações que culminaram, enfim, em janeiro, por conta da questão da taxação, não taxação do Pix. Por isso que é importante esclarecer sempre ao consumidor. Pix é uma ferramenta criada em 2020, operada pelo Banco Central, e ela, desde o seu início, é uma ferramenta gratuita de pagamento à vista. Ocorre que, enfim, no ano passado, houve uma normativa da Receita Federal visando monitoramento de operações para, enfim, avaliar essas questões de tributação ou não, enfim, e, decorrência disso, essa medida entrou em vigência em janeiro, e houve muita desinformação desde então, que haveria então taxação para aqueles que efetivarem pagamentos via Pix, e isso culminou, enfim, quase uma histeria no mercado e também sempre em prejuízo aos consumidores. Por isso que é importante esclarecer. A ferramenta Pix é uma ferramenta gratuita, não há taxa para seu uso. Se o fornecedor estiver cobrando, então, cabe ao consumidor fazer uma denúncia, procure o Procon do seu município ou procure o Procon aqui do Estado de São Paulo, nosso site, procon.sp.gov.br, faça uma denúncia, ou se foi vítima de taxa por conta disso, faça uma reclamação à empresa, o comércio será imediatamente notificado, responderá um processo que pode culminar, enfim, até numa multa, que pode ser até de 13 milhões de reais, a depender do seu faturamento. E é claro que, infelizmente, no meio desse mercado formal, há, enfim, golpistas que enganam, enfim, ludibriam o consumidor. Por isso que o consumidor deve ter muita atenção com relação a este e outros fatos decorrentes da questão do Pix. Agora, Luiz, tem bastante denúncia a esse respeito de clientes que estão sendo orientados a pagar uma taxa a mais pelo pagamento via Pix, e se tem denúncia, o Procon já realizou autuações no estado de São Paulo com essa finalidade? Há muita procura por informação, por isso que a informação ela é fundamental para o consumidor, deve procurar os canais oficiais, entre no nosso site, lá há inúmeras cartilhas, inclusive, claro, da questão das formas de pagamento. Denúncias não há muitas, aquelas que estão, enfim, entraram no nosso sistema, as empresas foram notificadas, ainda está em processo, enfim, de contraditória e ampla defesa. De qualquer forma, a grande procura, de fato, foi para a informação, para esclarecer, né, o consumidor precavido foi procurar um canal oficial para saber se de fato o Pix, a forma de pagamento do Pix é ou não taxada, é ou não legal essa cobrança. Por isso que é fundamental essa aproximação do Procon, dos canais de proteção e defesa do consumidor, para com o consumidor, o cidadão paulista. Agora, essa informação é muito importante, né? Não há cobrança independente do valor da transação via Pix. Não se paga nada mais por isso. Agora, se o consumidor se deparar numa transação com essa cobrança, não pode colocar isso na conta da liberdade de mercado. Não, mas esse setor ou esse estabelecimento tem a liberdade de cobrar. Não tem, né? É isso que é importante ficar bem claro. Isso é, né, uma ilegalidade passível de autuação por parte do Procon. É isso, Luiz, para deixar bem reforçada essa mensagem. Exatamente isso. É uma prática abusiva tipificada no nosso artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Aquele fornecedor que incorrer nessa prática poderá, dentre outras, além de pagar uma multa, pode ter sua atividade suspensa, entre outras sanções que estão lá dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Agora... Mas é importante esclarecer, na prática,
só um importante esclarecimento. Aquele preço que é exposto para o consumidor, tanto na loja virtual quanto na loja física, esse preço é o preço que deve ser pago à vista. Ocorre que o consumidor ou fornecedor ele pode oferecer várias formas de pagamento ao consumidor. Pode ser no crédito, pode ser no débito, pode ser inclusive em dinheiro, que é a forma corrente e obrigatória, e também no Pix. Nessas outras formas de pagamento, principalmente Pix e em dinheiro, o fornecedor pode reduzir o valor desse valor que está exposto no preço do produto e não aumentar. Então, o que pode acontecer é o valor ser reduzido e não o contrário, não ter um valor, uma taxa sobre taxa ao utilizar essa forma de pagamento. Madalena? Agora, eu só queria perguntar a você, que você esclarecesse a população. Antigamente o monitoramento era acima de R$2.000. Fazia então monitoramento e depois então o atual governo quis elevar esse monitoramento acima de R$5.000. Você poderia explicar de uma forma bem didática o que aconteceu e a mentira que foi contada que acabou contaminando exatamente essa manobra, de aumentar essa questão da manobra? Como é que era e como é que ia ficar se o governo tivesse que voltar atrás? Especificamente com relação ao Pix, foi publicada uma normativa da Receita Federal que operações acima de R$5.000, a partir de janeiro de 2025, os estabelecimentos bancários, os bancos deveriam informar mensalmente o Banco Central, a Receita Federal, sobre essas operações, visando o monitoramento destas operações. Ocorre o que a normativa foi publicada em setembro, entraria em vigor como entrou em janeiro. Em razão de toda essa repercussão, desinformação, essa medida foi revogada pela Receita Federal. Então, hoje não há essa questão do monitoramento dos PIX, seja qual o valor, de qualquer forma, há uma questão de monitoramento para fim de cartões de crédito, mas agora com relação ao PIX não há essa providência com relação à Receita Federal. De qualquer forma, essa desinformação desencadeou uma série de problemas, principalmente no mercado de consumo, e atingindo, infelizmente, o mais vulnerável, que é o consumidor. Chega uma pergunta de uma ouvinte nossa, Aline, perguntando sobre CNPJ. O CNPJ, ele paga algum tipo de taxa no Pix, tanto para receber como para pagar? Não, a ferramenta Pix ela é gratuita, seja PJ, seja pessoa física. Outra pergunta, o senhor falou sobre alguns golpes, né? Que o pessoal está fazendo alguns golpes usando essa fake news que foi criada sobre o Pix. Que tipo de golpe está sendo aplicado aí na praça que você poderia alertar os nossos ouvintes? Bom, infelizmente, a gente sempre recomenda que o consumidor se acautele, não tenha pressa quando ele vai fazer uma compra, que ele pesquise, principalmente no comércio eletrônico, em sites. O que nós vislumbramos muito, e infelizmente acontece todos os dias, é o quê? Os golpistas, né? Há uma série de golpes, mas uma delas é o golpista, ele cria, né, o seu site como se fosse um site oficial, só que o endereço é outro e, claro, o destino de pagamento é outro. E geralmente tem uma oferta quase que imperdível que o consumidor, se não comprar naquele momento, ele vai perder a chance da vida dele. Essa é uma das formas de golpe. Então, espelhar um site oficial no endereço que não é o oficial e ali o consumidor vai efetivar um consumo que não é o legal. Outra forma é, claro, infelizmente, golpistas entrarem em contato de forma proativa com os consumidores, ofertando produtos, entre outros produtos, enfim, geralmente em preços imperdíveis também, e que o consumidor, ao efetivar, ou ele fornece esses dados para esse golpista, ou ele acessa esses links que são fornecidos, e infelizmente o consumidor também ele vai sofrer prejuízo. Por isso que o melhor remédio é sempre ter cautela com relação a tudo que antecede ao consumo. Luiz Orsatti Filho é diretor executivo do Procon São Paulo. Para a gente finalizar, Luiz, e já que estamos falando de relações comerciais e transações comerciais, um dos assuntos do momento é a alta no preço, especialmente dos alimentos, né? Nessa questão, o Procon não tem nenhuma forma de agir, né? O preço é livre, o tabelamento cabe a cada setor, a cada área produtiva do país. O consumidor vai ter que encontrar suas
suas próprias medidas? Ou existe alguma linha que caracterize um abuso, alguma configuração que o PROCON possa monitorar, Luiz? De fato, a atividade econômica é livre, ou em tese o fornecedor pode e deve, enfim, ofertar seus produtos conforme, enfim, seu fluxo, seu caixa, enfim, conforme a sua política. O que há no Código de Defesa do Consumidor é práticas abusivas, a fim de quê? Justamente para evitar abuso deste fornecedor. Por exemplo, numa tragédia, enfim, vai lá um fornecedor, aumente de uma forma abusiva o preço de um item essencial, por exemplo, uma água. Ofertar, então, uma garrafa de água por R$100. Não há um parâmetro específico, mas esse cenário de prática abusiva, de elevação de preço abusivo, há essa tipificação no Código de Defesa do Consumidor, ela não é tão simples de ser caracterizada nos fatos, mas pode, em tese, ocorrer, como no exemplo que eu já mencionei. Numa tragédia, vem lá um fornecedor e quer, enfim, obter lucro no meio dessa tragédia e oferta, por exemplo, uma garrafa de água a R$100. Então, há essa previsão no Código de Defesa do Consumidor, mas ela não é uma prática matemática informando assim, olha, se aumentar 40%, por exemplo, o preço do café, será esse preço abusivo. Então, não é assim que funciona, mas há essa previsão. Um dia eu estava na porta do estádio, o vendedor de capinha estava vendendo capinhas de chuva a R$5. Não estava chovendo, ninguém comprou. Começou a chover, ele 25 automaticamente. Isso é uma prática claramente abusiva, mas o PROCON certamente não conseguiria autuar. Luiz, muito obrigado pelos esclarecimentos. Parabéns aí ao PROCON São Paulo pela atenção ao debate. Muito didático, viu, Luiz? Muito obrigado. Foi muito claro e não deixou dúvida nenhuma a respeito de situações que canalhas, ordinários, simplesmente venderam uma mentira e criou-se aí toda essa conturbação nacional. Muito obrigado, Luiz.